Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletrônica. Nós temos estudado nas últimas aulas eletricidade básica. Na aula passada nós falamos sobre o diodo, o componente eletrônico diodo. E nessa aula nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo do diodo. Nós vamos olhar para o diodo dentro de um circuito elétrico, com uma fonte de alimentação. Nós vamos analisar o que acontece com a corrente no diodo, enfim, o comportamento do diodo estando em um circuito elétrico, tanto polarizado diretamente quanto polarizado reversamente. Então, aprofundando um pouco mais na matéria do diodo, na aula de hoje, mas antes eu quero, juntamente com você, fazer uma revisão do que nós estudamos não somente na aula passada, mas também nas aulas anteriores, para dentro de um contexto a gente começar a aplicar o diodo então num circuito de corrente contínua. Então vamos à revisão. Como eu falei, nós não vamos somente rever o assunto do diodo, mas eu quero fazer uma revisão um pouco mais ampla e é importante que você preste atenção nessa revisão, porque nós vamos... eu vou voltar um pouquinho mais, onde eu vou voltar a falar sobre tensão, corrente, vou voltar a falar sobre circuito série, porque são conceitos importantes que a gente vai aplicar hoje, já utilizando o diodo juntamente com esses conceitos. Então vamos lá à nossa revisão. Nessa revisão nós temos aqui... vamos começar revendo o que é a tensão elétrica, e nós vimos que a tensão elétrica ela é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, ou seja, é a quantidade de energia gerada para movimentar o elétron. Então, nós temos lá um material condutor, como nós vimos. Esse material condutor ele possui ali prótons e elétrons e nêutrons. O elétron está em volta ali do núcleo, e esse elétron num condutor ele é uma carga, ele está livre, tá? Ele é uma carga livre. E aí, isso dentro do condutor. E aí essa carga livre que nós temos ali, quando eu aplico uma energia, uma determinada energia, quando eu gero uma energia, essa carga ela se movimenta. Essa energia que eu vou gerar é então que nós chamamos de tensão elétrica, tá? A unidade de tensão elétrica é volts, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer 127 volts, 12 volts, tá? E exemplos que a gente tem ali de onde eu encontro tensão elétrica, são nas pilhas, nas baterias, nas tomadas, é onde nós temos ali a tensão elétrica, tá? Aí nós vamos ver mais para frente, que, por exemplo, na pilha e na bateria nós temos tensão, porém essa tensão é contínua. Já na tomada, na rede elétrica, essa tensão ela é alternada, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. O importante é você entender o que é tensão e saber diferenciar o que é tensão elétrica da corrente elétrica. Bom, ainda falando da tensão elétrica, esse aqui é o símbolo de uma fonte, tá? E essa fonte aqui, ela tem lá o lado dela que é positivo e o lado é negativo, no caso de uma fonte de tensão contínua. O lado da barra maior é o positivo, o lado da barra menor é o negativo, tá? Essa parte de tensão, corrente, vocês também vão ver em paralelo aí na matéria de eletricidade, tá? Mas aí, ainda falando sobre a tensão elétrica, ela é muito representada então dessa maneira, tá? E aqui a gente então está representando a tensão contínua. Muito bem, então, além da tensão elétrica, nós temos o que nós chamamos de corrente elétrica, e aí as pessoas costumam se confundir tensão com a corrente. Então, se a tensão ela é a quantidade de energia que eu gero para movimentar uma carga elétrica, a corrente elétrica ela é propriamente, é o próprio movimento ordenado dessas cargas elétricas, tá? E aí essa carga elétrica nós estamos falando do elétron, tá? Que é a carga negativa. Então a corrente elétrica
ela é o movimento ordenado, é o movimento organizado, né? É o movimento em um sentido ali das cargas elétricas. A unidade de corrente elétrica é ampere, né? Representado por esse A maiúsculo. Então, por exemplo, eu tenho lá 1 ampere ou 30 miliampere, né? Quando a gente utiliza um submúltiplo, né? Esse milli aqui, esse M significa 10 a menos 3, como vocês estudaram aí na aula de eletricidade, na revisão de matemática de eletricidade. Tá? Então a corrente elétrica ela vai ser o movimento das cargas elétricas, tá? É o movimento do elétron. Então você viu o seguinte, você viu que a tensão elétrica é a força para movimentar o elétron e a corrente elétrica é o elétron se movimentando. Se a gente for resumir mesmo o que é tensão e o que é corrente elétrica. Bom, ainda com relação à corrente elétrica, a gente pode dizer o seguinte, dentro aqui de um circuito elétrico, né, se eu fechar o meu circuito, esse circuito, eu vou colocar uma carga em determinado ponto, mas eu vou ter o quê? Nesse caso, a corrente ela vai sair do positivo e vai para o negativo. Tá? Esse é o sentido da corrente. Tá? Então a corrente elétrica ela tem um sentido. E o sentido é como a fonte que vai provocar o movimento do elétron, o sentido do elétron é do positivo da fonte para o negativo da fonte. Então é importante você entender esse sentido da corrente elétrica. A gente usou esse conceito até porque interfere no símbolo do diodo, para você dizer se o diodo está polarizado diretamente ou reversamente. Então nós estudamos também aí o que é a corrente elétrica, tá? É importante o conceito da corrente elétrica. Bom, também nós vimos nas aulas anteriores, né? Foi na aula retrasada, né? Onde eu estou fazendo agora uma revisão mais ampla para a gente aplicar então o conceito do diodo, né? Já fechar um circuito com o diodo. Nós vimos também o conceito da resistência elétrica. A resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica a quem? Né? Ao movimento dos elétrons, ao movimento das cargas elétricas. Então, se a corrente elétrica ela é o movimento dos elétrons, quando eu me oponho ao movimento dos elétrons, a isso eu chamo então de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela é a oposição à passagem de corrente elétrica. Ela é a oposição ao movimento dos elétrons. O elétron está tentando passar e ele não consegue. Eu até dei o exemplo, né, na aula retrasada quando eu coloco lá alguns... Tem lá cachorro, né, muito bravo ali, muito faminto, né? E aí o exemplo que eu dei das pessoas sentadas nas carteiras, e aí você tem lá no caso, né, desses cachorros avançando sobre essas pessoas na carteira, essas pessoas sairiam, né, da sala. Isso foi um exemplo que eu dei na nossa aula retrasada. E aí eu chamei do quê, né? Eu chamei do cachorro. Seria a força que vai provocar o movimento do elétron. Os alunos sentados nas carteiras seriam os elétrons, né? E o movimento desses alunos em direção à porta seria então a corrente elétrica. E a porta, né, seria o quê? A resistência elétrica, porque nem todos vão conseguir passar ao mesmo tempo. Você vai ter uma diminuição do fluxo da passagem de pessoas. Então essa diminuição do fluxo das pessoas nós estamos representando pela diminuição do fluxo dos elétrons, né, que é justamente então a diminuição, né, da passagem de corrente elétrica, que é o que a resistência elétrica faz. Então, no caso desse exemplo que eu dei, a porta seria o estreitamento, né, da porta da passagem seria então a resistência elétrica. Tá? Então, pessoal, esses conceitos de tensão, corrente e resistência, eles são extremamente importantes. E aí, existe um componente específico que nós utilizamos para opor a passagem de corrente elétrica. Esse componente, nós vimos que é o resistor. Tá? Então, o resistor é o componente eletrônico que se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, está aqui, esse é o símbolo do resistor. Tá? Ele pode ser representado dessa forma ou dessa forma aqui.
Aqui é uma foto do resistor para você ver como que é o componente físico, tá? Então, dessa forma a gente consegue visualizar melhor, né, como é o resistor e os circuitos, basicamente, né, eles vão existir aí a partir de fonte de resistor. O circuito mais simples que nós teríamos seria uma fonte com resistor. Como esse daqui, olha, que eu vou colocar para vocês, fazendo já uma revisão de um conceito também que nós vimos na aula retrasada, que era o circuito série, tá? Então aqui eu coloco uma fonte qualquer, né? Uma fonte, como nós vimos, ela vai estar gerando tensão elétrica, e eu tenho aqui 3 resistores, né? E isso é importante você entender bem esse conceito de corrente elétrica, pelo seguinte, tá? Esse conceito de circuito série, baseado em corrente elétrica e em tensão elétrica, pelo seguinte: quando eu tenho um circuito série, bom, primeiro como que eu faço para saber se o meu circuito é um circuito série, tá? Esse circuito ele é determinado como série quando eu tenho quando um componente acaba e começa o outro componente. Então acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. Assim, fazendo uma analogia, né, às séries de TV, né? Você está assistindo um episódio, acaba um, já começa o outro, acaba um, já começa o outro. Você não consegue assistir os dois ao mesmo tempo, né? Coisas que você faz ao mesmo tempo não são chamados de série, são chamados de paralelo. Você faz coisas ao mesmo tempo, então você faz em paralelo. Então eles começam ao mesmo tempo e terminam ao mesmo tempo. Isso é paralelo. Mas no nosso caso aqui é importante você entender o que é um circuito série, portanto. Então, onde você tem lá resistores, no caso aqui por enquanto são resistores, depois nós vamos trocar esses resistores, inclusive por diodo, né? Então acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro, tá? Como que fica a parte das tensões e das correntes no circuito série? Então nós vamos ter o seguinte, olha, a gente tem 2 regras para o circuito série. A gente sabe que no circuito série, a tensão da fonte, esse V aqui, ele se divide, tá? Então essa tensão da fonte, uma parte vai estar aqui, uma parte vai estar aqui, outra parte vai estar aqui. Ele vai se dividir entre os elementos. Então, olha, eu vou ter aqui um VR1, que é a tensão nesse resistor 1 aqui. Eu vou ter um VR2, que é a tensão nesse resistor 2. E um VR3, que é a tensão nesse resistor 3. Tá? A soma dessas 3 tensões vai ser igual à tensão da fonte. Então vamos imaginar, se a tensão da fonte for igual a 10 volts, se eu tiver 4 volts aqui, se eu tiver 3 volts aqui, né, eu vou ter a diferença nesse resistor. Vou ter mais 3 volts aqui, porque a soma dos 3 tem que dar a tensão da fonte. Tá? A gente vai ver isso melhor num exemplo que eu vou mostrar adiante. Tá? E aí a corrente, né? O que acontece com a corrente elétrica? A corrente, ela é a mesma. Então a corrente que sai da fonte, que a gente vai chamar de corrente total, ela vai ser a mesma corrente que vai passar por esse resistor, a mesma que vai passar por esse resistor e a mesma que vai passar por esse resistor. Então nós vamos dizer que o IR1 é igual ao IR2, que é igual ao IR3, que é a nossa corrente total, ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui de corrente, você vai ter a corrente total, tá? Então esse é o circuito série que nós temos, é o circuito que a gente vai trabalhar hoje, tá? Nós não vamos trabalhar com outro circuito a não ser o circuito série. Então, o que é importante você saber? Que a tensão ela se distribui ao longo dos elementos do circuito. E a corrente ela é a mesma. A corrente elétrica ela é a mesma, tá? Lembrando que a tensão ela vai você vai tendo valores de tensão ao longo do circuito e a corrente é a que passa pelo circuito, tá? Você não deve dizer que é a tensão que está passando. A tensão ela existe em um determinado ponto, mas ela não está passando, tá? Isso é importante. Inclusive nesse caso, né? Tenho lá o IR1, IR2 e IR3 e eu posso dizer então que ela está retornando aqui a corrente total, né? Que é tanto a corrente que sai quanto a corrente que chega. Tá? Então, esse é o nosso circuito série e a aplicação, a relação dessas tensões, dessas correntes e dessas resistências, ela vai se dar através da lei de Ohm. Tá?
A lei de Ohm fala o seguinte, que a tensão sobre um resistor ela é proporcional à corrente que é estabelecida nele. Ou seja, tenho aqui um resistor, né? A gente viu lá o símbolo do resistor, e aí eu tenho uma tensão sobre esse resistor, né? E essa tensão sobre esse resistor vai gerar uma corrente nesse resistor. E essa corrente ela vai ser definida da seguinte forma: a corrente que vai passar por esse resistor vai ser a tensão aplicada sobre ele dividido pela resistência desse resistor. E aí a gente consegue manipular essa fórmula, né? E descobrir também que a resistência, se eu quiser achar o valor do resistor, eu pego essa tensão, a tensão sobre o resistor, e divido pela corrente que está passando pelo resistor. Se eu quiser saber essa tensão no resistor e tiver o valor do resistor e o valor da corrente, eu faço a resistência vezes a corrente elétrica. Então a gente consegue manipular essa fórmula, né? A gente pode até colocar ela no formato aí de um triângulo, né? E quem você tampar é que você vai achar o valor. Então, por exemplo, eu posso tampar aqui o R, né? O que sobra? Sobra V sobre I, que é o que a gente tem aqui. Eu posso tampar o meu I, o que sobra? Sobra V sobre R. E eu posso tampar aqui o meu V, o que sobra? Sobra R vezes I, né? Se eu tampar aqui o meu V, ficou R vezes I. Então, na verdade, não é que nós temos 3 fórmulas da lei de Ohm, né? Eu tenho uma derivação, eu tenho 3 derivações a partir de uma fórmula. Então, essa é a lei de Ohm e é importante você gravar, anota no seu caderno, pinta ali com a canetinha, para você não mais esquecer, né? Para você saber, copia esse triângulo, né? O triângulo ele é bem didático, né? Porque aí quem você quer saber, você tampa aqui para você saber a fórmula correspondente. Então ajuda bastante utilizar o triângulo, tá bom? Bom, pessoal, dito isso, tá? Ainda dentro da nossa revisão, eu quero mostrar aqui no que eu vou chamar de lousa digital, onde eu vou colocar um circuito para que a gente possa então analisar esse circuito. É um circuito somente com fonte e com 2 resistores para a gente fazer a análise, então, para a gente calcular a tensão, para a gente calcular a corrente, para a gente verificar a resistência, tudo baseado na lei de Ohm e também, né, essa lei de Ohm aqui que nós vimos, e também baseado naquelas regrinhas, né, do circuito série que nós acabamos de ver, essas regrinhas aqui. Então vamos dar uma olhada na nossa lousa digital, onde a gente vai analisar um circuito. Muito bem, pessoal, aqui na nossa lousa digital vamos estar estudando a respeito de circuitos com diodo em corrente contínua. Mas antes eu gostaria de propor uma reflexão com vocês a respeito de um circuitinho onde eu tenho uma fonte de 20 volts, um resistor de 100 ohms e um resistor que eu não conheço o valor dele. E eu gostaria de achar a tensão em cima do resistor e a corrente que passa pelo resistor. Bom, só com essas informações não é possível que a gente faça essa análise. Então, eu vou ter que informar para vocês o valor da queda de tensão em cima desse resistor. Eu vou dizer que a tensão em cima desse resistor aqui é de 1 volt. Vamos aplicar alguns conhecimentos em eletricidade para a gente descobrir então qual vai ser a tensão em cima do resistor de 100 ohms. Eu quero saber a tensão V, tensão no resistor de 100 ohms. E eu quero saber também a corrente que vai passar por esse resistor aqui e também por esse resistor aqui. Então vamos lá. Primeiro, essa tensão aqui. Se eu sei que o resistor ele tem uma queda de 1 volt, esse resistor R tem uma queda de tensão de 1 volt e a minha fonte é de 20 volts, se esse circuito está em série, eu sei que a soma das tensões dos elementos do circuito tem que ser igual à tensão da fonte, né? Essa é uma das propriedades do circuito série. Então, se eu tenho 1 volt aqui, eu vou ter 19 volts aqui em cima
desse resistor de 100 ohms. Tá? Por quê? Porque 19 mais 1 é igual a 20. E existe uma propriedade no circuito série que fala que a soma das tensões do circuito série é igual à tensão da fonte. Você já deve ter visto isso em eletricidade. Pois bem, eu sei então qual é a tensão em cima desse resistor, e aqui eu sei que a minha fonte é de 20 volts. Agora eu quero achar a corrente que vai passar em cima do resistor, né, em cima desse R aqui. Bom, eu já descobri então que o meu VR, a tensão no resistor, né, ela é 1 volt, né, e agora, sobrando 19 volts para o resistor de 100 ohms. Agora eu quero achar a corrente nesse resistor aqui. Bom, para eu aplicar a lei de Ohm, né, a lei de Ohm fala para nós o seguinte, que a corrente ela é igual à tensão dividido pela resistência. Pois bem, se a corrente é a tensão dividido pela resistência, eu tenho que aplicar isso de maneira coerente. Eu não posso pegar qualquer valor de tensão e dividir por qualquer resistência e dizer que isso é corrente. A lei de Ohm ela tem que ser aplicada de maneira proporcional. Então, nesse caso, como que eu aplicaria ela de maneira proporcional? Eu não consigo achar qual vai ser a corrente nesse resistor aqui. Por quê? Porque eu não tenho o valor da resistência. Eu vou pegar 1 volt e vou dividir por quanto? Eu não sei o valor do R. Mas o que dá para eu ir fazendo, o que dá para a gente adiantar, é achar a corrente nesse resistor de 100 ohms. Porque eu sei que a queda de tensão dele é de 19 volts e a resistência dele é 100 ohms. Então eu consigo achar a corrente que vai passar pelo resistor de 100 ohms. E essa corrente ela vai ser igual a quanto? Essa corrente ela vai ser igual a 19 dividido por 100. Ela vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Mas percebam que eu peguei quem? A tensão em cima dele. E aí, se eu fizer 19 dividido por 100, isso vai dar 190 miliampere. Pois bem, sei que a corrente, então, nesse resistor aqui é de 190 miliampere. Então, aqui, 190 miliampere. Agora eu quero descobrir a corrente que vai passar por esse resistor. Ora, eu não consigo fazer por lei de Ohm. Nós acabamos de tentar e não conseguimos. Mas eu sei que esse resistor está em série com esse resistor. E se eles estão em série, eu posso dizer que a corrente ela é a mesma. Também vai ser de 190 miliampere, porque no circuito série a corrente é a mesma. Então a corrente nesse R aqui vai ser de 190 miliampere. Então, com esse circuito, ainda com resistores, não coloquei diodo ainda, nós descobrimos o seguinte, nós relembramos que a soma das tensões no circuito série tem que ser igual à tensão da fonte. E nós relembramos também que a corrente no circuito série ela é a mesma. Se eu descobrir a corrente de um elemento, eu descubro a corrente que passa por todos os elementos. E também nós reforçamos o conceito da lei de Ohm, que para aplicar a lei de Ohm não basta pegar tensão e dividir por resistência, né, para achar a corrente. Eu tenho que fazer isso de maneira proporcional. Então, se eu quero saber a corrente desse resistor, eu tenho que pegar a tensão desse resistor e dividir pela resistência desse resistor. Eu não posso pegar a tensão da fonte pela resistência do vizinho e dizer que essa vai ser a corrente que vai passar nele. Então, é importante que a gente consiga aplicar a lei de Ohm de maneira bem prática, de maneira bem proporcional, porque senão ela vai nos dar valores errados. E o nosso objetivo justamente agora é colocar dentro desse circuito um outro elemento que é o elemento que nós estudamos na aula passada, que é o diodo.
Então vamos pegar agora alguns minutinhos para a gente fazer uma revisão do que nós estudamos sobre o diodo na aula passada, para que a gente possa então colocar o diodo nesses circuitos que nós acabamos de ver, né? Para a gente poder medir tensão, para a gente possa medir corrente, né? E analisar então os parâmetros do diodo e o comportamento do diodo dentro de um circuito com tensão contínua. Então, revendo o que nós estudamos sobre o diodo, nós vimos o símbolo dele, né? Nós vimos que ele tem lá um lado dele é negativo, tá? Esse lado negativo é onde tem o traço aqui do símbolo, parecido com o traço de negativo. Esse lado negativo é chamado de cátodo. O outro lado do diodo é o positivo, e ele é chamado de anodo. E aqui a gente tem o componente físico em si, né? Tem um lado dele que tem uma faixa, não importa a cor do corpo do componente ou a cor da faixa. E vai existir uma faixa, essa faixa ela vai ser o nosso cátodo, ela vai ser o negativo, ela vai representar o negativo do diodo. O diodo ele vai ser o mais simples dos semicondutores, ele vai ter então a função de, isso é importante, conduzir corrente elétrica quando ele estiver polarizado diretamente e não conduzir corrente elétrica quando ele estiver polarizado reversamente. Então, dessa forma, a gente tem lá ele polarizado diretamente, onde eu ligo o positivo da fonte no positivo do diodo, e eu tenho ele polarizado também diretamente, né? Se esse negativo da fonte estiver ligado no negativo do diodo. Então, positivo com positivo, negativo com negativo, eu digo que o diodo está polarizado diretamente. Isso vai implicar em quê? Vai implicar no funcionamento dessa forma, onde eu tenho ele funcionando como um fio, né? Ele funcionando como uma chave fechada, funcionando aí como um condutor, né? Funcionando, tendo aí uma resistência de 0 ohms, tá? Essa é a forma aí que o diodo vai trabalhar se ele estiver polarizado diretamente. Outra forma da gente saber que ele está polarizado diretamente, né? Além de observar se o mais da fonte, o positivo da fonte, está ligado no positivo do diodo e o negativo da fonte está ligado no negativo do diodo, outra forma que nós temos para enxergar isso, para saber, é observando justamente a corrente, o sentido da corrente. Então, a corrente, como ela sai do positivo e vai para o negativo, ó, aqui ela saiu do positivo, né? Ó, sai do positivo, vai para o negativo, e aí eu olho o sentido da corrente. Esse sentido da corrente, ó, a seta da corrente, coincidiu com a seta do diodo. Então eu vou dizer que ele está polarizado diretamente, tá? Aí é uma outra forma, porque nem sempre vai ser fácil de você observar, de você enxergar se o mais está ligado no anodo e se o menos da fonte está ligado no cátodo. Nem sempre vai ser simples isso, então é importante você identificar também através da corrente elétrica. E o diodo polarizado reversamente? O diodo polarizado reversamente, eu liguei o positivo da fonte no negativo do diodo e o negativo da fonte no positivo do diodo. Então esse diodo está polarizado reversamente. Então ele vai se comportar como uma chave aberta, tá? Ele é um circuito aberto, ele vai ser similar ao isolante. Nesse caso, a corrente que vai passar vai ser de 0, tá? Não tenho corrente passando pelo diodo, vai ser de 0 ampere. Então ele está polarizado reversamente. Então como que eu também identifico se ele está polarizado reversamente? Pela corrente, ó. Corrente sai do mais e vai para o menos. Olha o sentido da corrente aqui. Está oposto ao sentido do símbolo do diodo. Então, como eles estão em sentidos opostos, eu digo que o diodo está polarizado reversamente. E aí nós vimos a definição, né, também de semicondutor, porque o diodo ele é um semicondutor. Eu não posso dizer que ele é um condutor e nem posso dizer que ele é um isolante, porque ele se comporta como um condutor, mas também se comporta como um isolante. Então esse tipo de comportamento, né, onde o material ele tem um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e de um condutor, nós dizemos então que esse material, que esse componente, ele é um semicondutor. Então ele pode tanto operar como um condutor, como também operar
como um isolante. Então, por isso que o diodo ele é classificado como um semicondutor. Tá? É um semicondutor que pode ser fabricado com dois materiais diferentes. Tá? Ele pode ser fabricado com o germânio, tá? Que é representado por Ge. Tá? Esse aqui é um elemento da tabela periódica. Então, inclusive, se você pegar a tabela periódica, você vai ver ali que o germânio está numa classificação ali dos semicondutores, tá? E ele também tem o isolante, tá? Ele também tem o silício, perdão. Ele tem o silício que é representado por Si, que também tem lá na tabela periódica classificado como semicondutor. Então você pode ter um diodo tanto de germânio como um diodo de silício. E aí, tanto o germânio quanto o silício, né, nós vimos na aula passada que vai gerar, né, o que nós chamamos de barreira de potencial. Tá? A barreira de potencial é uma região, né, do diodo, né, que tem ali um máximo de potencial que vai se opor à passagem do elétron de um lado, né, do lado negativo, para o outro lado, que é o lado positivo. Então, nós vimos na aula passada que quando você pega lá o material P e o material N, você junta os dois, esses materiais estão dopados. E essa dopagem consiste em quê? Você misturar a carga positiva no material N, né, e carga negativa no material P. Quando você junta eles para formar o diodo, o que você tem, na verdade, é justamente os materiais ali impuros, né, essa impureza que é colocada, eles vão se juntar no centro do diodo. E aí vai formar justamente essa barreira de potencial. Tá? Se você não se lembra aí dessa parte da matéria, ela é importante para formar aí esse conceito do diodo, né? E aí você então volta aí na aula anterior. Dessa barreira de potencial, né, nos diodos, né, você vai precisar de um determinado valor de tensão, né, você vai ter que colocar na fonte para vencer essa barreira de potencial. Então, se eu tenho ali uma certa resistência, eu tenho que vencer essa resistência. Então eu tenho que ter uma determinada força, tá, porque eu tenho que aplicar no elétron para que ele se desloque. Bom, o movimento do elétron é corrente. E a força que faz o elétron se movimentar é a tensão elétrica. Então eu preciso de um determinado valor de tensão para vencer essa barreira de potencial. Isso vai mudar de diodo para diodo, tá? Principalmente com relação ao material. Então, se eu tenho um diodo de silício, essa barreira de potencial é de 0,7. Ou seja, eu tenho que aplicar pelo menos 0,7 para vencer essa resistência interna que tem no diodo. Se ele é de germânio, essa barreira de potencial é 0,3. Pessoal, a barreira de potencial é algo indesejável nos diodos, tá? Nós não gostaríamos. Num diodo ideal, ele não teria essa barreira de potencial. Tá? Então é ruim, né, para quem utiliza o diodo ter uma queda de 0,7, ter uma queda de 0,3, dependendo do valor do diodo. Mas é algo indesejável que a gente tem que conviver aí, então, com essas características do diodo. Tá? Então, se você pensar assim, você prefere usar um diodo de silício, que tem uma queda de 0,7, ou de germânio, que tem uma queda de 0,3. A princípio, o melhor seria a menor queda, né? O germânio. O problema é que o diodo de germânio ele tem uma característica que, embora ele tenha essa barreira de potencial, a tensão de barreira de potencial menor do que o silício, né? Que é 0,3, né? Ele apresenta uma instabilidade com relação à temperatura. Tem até um quadro, né? Uma tabela que a gente usa para representar isso, onde a gente consegue perceber bem isso, né? Nós queremos que a corrente elétrica ela oscile de acordo com a tensão e a resistência, que é determinado pela lei de Ohm. Tá? Essa fórmula aqui eu tirei da lei de Ohm. Mas aqui a gente percebe o seguinte, que um diodo de germânio ele tem lá uma temperatura de 25 graus, que é o que a gente chama de temperatura ambiente,
passa por ele uma corrente de 100 mA. À medida que eu vou aumentando a temperatura, que não faz parte aí de um parâmetro da lei de Ohm, o que vai acontecendo com a corrente? Ela vai aumentando também. E olha só, com 60 graus, a corrente quase que triplica, né? Então eu não quero que o meu diodo oscile em função da temperatura. Tá? Eu não quero que ele funcione em função da temperatura. Que ele oscile em função da temperatura. Eu quero que ele oscile em função da tensão, da resistência, né? Então, por isso, a solução que é dada para o diodo de germânio é não utilizá-lo, né, como um diodo comum, né, onde eu quero que ele conduza quando polarizado diretamente e se torne um isolante quando polarizado reversamente. Então, o diodo de germânio, por ter essa característica, por ter essa sensibilidade à variação de temperatura, ele vai ser utilizado como um sensor de temperatura. Essa é a aplicação que a eletrônica dá ao diodo de germânio, tá? Utilizá-lo como um sensor de temperatura. Então, nos nossos exercícios, nas nossas práticas, né, nós vamos sempre levar em consideração que o diodo é um diodo de silício, tá? Então, nós vamos considerar uma queda de tensão sempre de 0,7. Então, partindo sempre do princípio que esse diodo ele é um diodo de silício, tá bom? Bom, pessoal, eu deixei na aula passada, né, um exercício para você validar a sua presença, e esse exercício ele era um exercício onde eu perguntava para você, né, qual o valor, né, da corrente e um circuito com o diodo polarizado reversamente, tá? E pedia para você justificar. Esse exercício você deveria ter me enviado ali pela plataforma, tá? Para que você tenha a sua presença da aula passada validada. Eu gosto sempre de fazer a correção dos exercícios que eu deixo para validação da sua presença, para você verificar se você acertou, tá? Bom, pessoal, o diodo polarizado reversamente, né, como nós vimos, né, na aula anterior, né, o diodo polarizado reversamente identificando, então, quando eu ligo o mais da fonte no menos do diodo e o menos da fonte no mais do diodo, ele está polarizado reversamente, ele se comporta como uma chave aberta. E aí nós vimos que a corrente que passa por ele é de 0 ampere. Então nós não temos corrente passando em um diodo polarizado reversamente, tá? E essa é a resposta, então, 0, tá? Então, num diodo polarizado reversamente, a corrente que passa por ele é de 0, tá? 0 ampere, tá? Nós não temos corrente passando por um diodo quando ele está polarizado reversamente, tá? Bom, pessoal, então tá aí, essa foi uma revisão, tá? Um pouco mais longa, onde a gente falou lá de tensão, falamos de corrente e também falamos do diodo, porque agora, já dentro do tema da nossa aula de hoje, nós vamos aplicar então esses conceitos que a gente viu até então, né, que eu resumi. Eu acho que é importante a gente fazendo pequenos resumos ao longo das aulas. E eu fiz então um resumo para que a gente possa então aplicar os diodos, né, aplicar a função do diodo em circuitos, né, de corrente contínua. Então, vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então vamos falar dos circuitos com diodo em corrente contínua, tá? Hoje nós vamos analisar os diodos em série, tá? Para a gente ver o comportamento desses componentes. Então, está aqui o nosso tema da aula de hoje, como você viu na nossa vinheta. Então, vamos abordar os diodos em corrente contínua, mas ele em série, tá? Sempre em série com algum outro componente. No caso, a gente vai estudar ele em série com os resistores, tá? Mas aí a gente vai ver, então, alguns casos, tá? Pessoal, eu gostaria, então, agora, né, de mostrar lá na lousa digital como que ficariam aí alguns circuitos utilizando o diodo, né, juntamente com outros elementos da tensão
contínua. Dito isso, vamos falar agora de circuitos com diodos. Agora nós já temos aqui um circuito, nosso exemplo 1, onde eu tenho uma fonte de 20 volts, né? Tenho aqui um resistor de 220 ohms e tenho um diodo. Bom, vamos ver agora como que isso vai ficar já utilizando um diodo. Bom, baseado no conceito que nós estudamos sobre o diodo, nós vimos que um diodo, quando está polarizado diretamente, ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts, lógico, desde que esse diodo seja um diodo de silício. Então, diodos de silício têm queda de 0,7 devido à barreira de potencial. Então, eu só preciso checar se esse diodo está polarizado diretamente. Nós vimos que existem duas formas da gente verificar se um diodo está polarizado diretamente ou reversamente. A primeira forma é observando se o positivo da fonte está ligado no positivo do diodo e o negativo da fonte ligado no negativo do diodo. Confirmado que sim, o positivo está ligado no positivo, o negativo está ligado no negativo, eu posso dizer então que esse diodo está polarizado diretamente. Bom, se o circuito estiver um pouco mais complicado, tiver um pouco mais de componentes e eu precisar fazer essa confirmação, como que eu posso fazer isso? Através da corrente, considerando que a corrente sai do positivo, sentido convencional, e vai até o negativo, né? Eu vou observar a seta da corrente em relação à seta do diodo. Então, por essa seta aqui, ó, a seta apontando para baixo, o diodo também com a seta apontando para baixo, isso quer dizer que ele está polarizado diretamente. Bom, se eu sei que esse diodo está polarizado diretamente, eu quero saber a tensão sobre ele, então eu posso afirmar que ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Então aqui, tensão no diodo, 0,7 volts. Bom, continuando a nossa análise, eu quero achar agora a tensão no resistor 1. Qual é a tensão em cima desse resistor aqui de 220 ohms? Bom, para achar essa tensão, eu vou partir do princípio que a soma das tensões do circuito série, né, tem que ser igual à fonte. A soma das tensões dos elementos do circuito série tem que ser igual à tensão da fonte. Se eu tenho 0,7 aqui e tenho 20 volts na minha fonte, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 volts menos 0,7 e vou descobrir que eu tenho 19,3 volts de queda de tensão sobre o resistor de 220 volts, porque no final das contas, essa tensão mais essa tensão tem que ser igual a 20 volts, porque o circuito é série, e essa é um postulado exclusivo para os circuitos série. Então, eu sei que a tensão no meu resistor 1 será de 19,3 volts. Bom, agora a gente precisa achar a corrente. Vou achar a corrente no resistor 1. Essa corrente aqui, ó, o meu IR1, né? A corrente no meu resistor 1. Bom, eu vou aplicar a lei de Ohm. E a lei de Ohm fala para a gente o seguinte, que a corrente no resistor 1, a corrente ela vai ser igual a quem? A tensão dividido pela resistência. Qual que é a tensão? Eu tenho 3 valores de tensão. Não. Se eu quero achar a corrente no resistor 1, eu vou pegar a tensão do resistor 1 e vou dividir justamente pelo resistor 1. Ou seja, eu vou pegar aqui os 19,3 volts e vou dividir por 220 ohms, que é a resistência desse circuito, que é o valor do R. Isso me dá uma corrente com o valor de 87,72, apertando engenharia, vezes 10 a menos 3, né? E aí eu sei que 87
87,72 vezes 10 a menos 3 é igual a 87,72 miliampere, unidade de corrente ampere. Então esse 10 a menos 3 aqui que apareceu na calculadora, eu sei que isso é equivalente ao prefixo de mili. Ok? Então esse é o nosso exemplo 1. Calculei a tensão, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Então, colocando aqui a resposta, 87,72 miliampere. Opa, faltou a corrente no diodo. E como que eu vou fazer para calcular a corrente no diodo? Eu vou pegar a tensão no diodo e dividir pela resistência do diodo? Não, porque eu não tenho o valor da resistência do diodo. O diodo não é um componente que tem um valor de resistência apresentado. Então, a resistência do diodo ela vai oscilar de acordo com cada circuito. Não é como o resistor que já vem ali com as faixas, onde você consegue identificar qual é o valor da resistência. No diodo, eu não vou ter o valor da resistência. Então, eu não consigo achar a corrente do diodo através da lei de Ohm. Mas eu consigo saber o seguinte: se a corrente nesse resistor ela é igual a 87,72 miliampere e o diodo ele está em série com esse resistor, logo a corrente no diodo também vai ser de 87,72 miliampere. Essa é a corrente no diodo, a mesma corrente do resistor, porque eles estão em série. Então essa corrente é a mesma, sendo que 87,72 miliampere é a corrente que vai passar por esse circuito. Esse é o nosso exemplo 1. Vamos fazer agora o nosso exemplo 2. No nosso exemplo 2, nós temos uma fonte de 12 volts, um resistor de 100 ohms e um diodo, né? E aí nós vamos achar aqui o valor da tensão no diodo, da tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Diodo polarizado diretamente, positivo no positivo, negativo no negativo. Queda de tensão de 0,7 volts é a tensão sobre o diodo. Então 0,7 volts. Sobra quanto para esse resistor? A diferença para a fonte. Então, circuito série, a soma das tensões igual à tensão da fonte, sobrando 11,3 volts para o resistor. Então, o meu VR1, 11,3 volts. Achei a tensão no diodo, achei a tensão no resistor. Agora eu quero achar a corrente no resistor 1. Quero achar essa corrente aqui. Essa corrente eu vou fazer através da lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Corrente igual a tensão sobre resistência. A tensão 11,3 volts e a resistência de 100 ohms. Isso vai me dar uma corrente igual a 113 miliampere. Essa corrente é a corrente que passa no resistor, 113 miliampere. Ela está passando no resistor. O circuito é série? Sim, o circuito é série. Se o circuito é série e o diodo está em série com o resistor, né, acaba um, começa o outro, eu vou também poder dizer que a corrente no resistor é de 113 miliampere. Tá? A corrente no diodo é a mesma corrente que no resistor, porque eles estão em série. Tá ok? Sendo assim, quero propor alguns exercícios para vocês. Eu gostaria que você fizesse aqui a nossa letra A. A nossa letra A fala que eu tenho uma fonte, você vai copiar aí no seu caderno, vai dar um pause no vídeo e vai tentar fazer esse exercício. Depois, na sequência, eu venho com a correção. Então, letra A, uma fonte de 12 volts, um resistor de 1 kΩ
e um diodo. Eu quero achar a tensão no diodo, a tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Você também vai fazer a letra B. A letra B é um resistor de 2,2 kΩ, uma fonte de 12 volts e um diodo. E aí você vai achar a tensão no diodo, a tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Então você também vai fazer a letra B. Depois você vai fazer a letra C, onde eu tenho uma fonte de 5 volts, um resistor de 470 ohms e um diodo. Você vai achar a tensão no diodo, a tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. E, por fim, você vai fazer a letra D, onde eu tenho uma fonte de 5 volts, um resistor de 470 ohms, um diodo chamado de D1 e um diodo chamado de D2. E aí você vai achar a tensão em cima do diodo 1, tensão em cima do diodo 2, a tensão no resistor, a corrente no resistor, a corrente no diodo 1, a corrente no diodo 2. Tá ok? Você vai dar um pause aí no seu vídeo, tentar fazer esses exercícios e eu volto na sequência com a resolução da letra A, B, C, D. Você deu um pause aí no seu vídeo e nós voltamos agora para resolução. Se você não fez, dá um pause aí, porque agora nós vamos corrigir. Então vamos corrigir a letra A. Temos então um circuito em série, né? Esse diodo a gente percebe que ele está polarizado diretamente, então a queda de tensão sobre ele é de 0,7 volts. Nós estamos considerando que todos os diodos são de silício, tá? Se eu tenho 0,7 nesse diodo, vai sobrar para esse resistor uma tensão de 11,3 volts. Então já dá para a gente ir preenchendo aqui a tensão no diodo 0,7, a tensão no resistor 11,3 volts. Agora vamos achar a corrente no resistor. A corrente no resistor vai ser igual a tensão no resistor dividido pelo valor do resistor. Então 11,3 dividido por resistor de 1K. 1K é 1 vezes 10 a terceira, ou você poderia colocar 1000, tá? Fazendo essa conta, 11 dividido por 1 vezes 10 a menos 3 e apertando a engenharia da calculadora, nós chegamos a uma corrente de 11,3 miliampere. Corrente tem como unidade ampere. Então eu sei que essa corrente aqui no resistor é de 11,3 miliampere. Se a corrente no resistor é 11,3 miliampere, a corrente no diodo também será de 11,3 miliampere. Por quê? Porque eles estão em série. Então, corrente no diodo, 11,3 miliampere. Confira aí no seu caderno e nós vamos fazer agora a letra B. Letra B, nós temos então um resistor de 2,2K, uma fonte de 12 volts e um diodo. Vamos calcular então a tensão no diodo. Também diodo polarizado diretamente. Diodo polarizado diretamente tem queda de tensão de 0,7 volts. Se a queda é 0,7, sobra quanto para esse resistor? Sobra, se a fonte é 12, vai sobrar 11,3 volts. Então, tensão no diodo também 0,7 volts. Tensão no resistor 11,3 volts. Vou achar o valor da corrente. Qual corrente? Corrente do resistor. Dá para eu achar porque eu tenho a tensão
e tenho a resistência. Então eu vou fazer corrente igual 11,3 por 2.200, né? 2,2K é 2.200. 11,3 dividido por 2.200, isso é igual a 5,13 miliampere. 5,13 miliampere a corrente no resistor. 5,13 miliampere a corrente em cima do resistor. Se a corrente no resistor é 5,13 miliampere, a corrente no diodo também será de 5,13 miliampere, porque o circuito é série. Nós estamos aplicando esses conceitos do circuito série. Nós vamos ver hoje o circuito série, mas é importante que quando nós tivermos o circuito paralelo, nós teremos uma outra situação. E qual é a corrente do diodo? Então, 5,13 miliampere, por eles estarem em série. Tá? Então, letra B resolvida. Espero que você tenha acertado. Corrigindo aí a letra C, né? Mudou a tensão da fonte. A fonte agora é de 5 volts, resistor de 470 e diodo polarizado diretamente também. Diodo polarizado diretamente. Então, eu tenho aqui 0,7 volts de queda de tensão. Vai sobrar quanto para esse resistor? 5 menos 0,7 vai dar 4,3 volts. 4,3 volts vai ser a tensão sobre o resistor de 470 ohms. Consigo achar essa corrente, né? Já achei então o 0,7 volts do diodo, o 4,3 volts do resistor e vou achar agora a corrente no resistor. E a corrente no resistor vai ser a tensão do resistor, 4,3, dividido por 470 ohms. E se eu pegar 4,3 e dividir por 470 ohms, eu vou chegar na corrente de 91,14 miliampere. Então, 9,14 miliampere, tá? 9,14 miliampere. Então, a corrente no resistor, 9,14 miliampere. Essa é a corrente que vai estar passando por aqui, miliampere. E a corrente no diodo? A corrente no diodo é a mesma, porque o circuito é série, 9,14 miliampere. E agora, fazendo a letra D, a última questão, onde nós temos dois diodos. Nós temos dois diodos, não vai mudar nada. A queda no D1, que está polarizado diretamente, é 0,7, do D2, 0,7, e aí eu sei que a soma das tensões do circuito série tem que dar 5 volts. Se aqui eu perdi 0,7 mais 0,7, eu perdi 1,4. Para 5, aqui eu vou ter uma tensão de 3,6 volts. Por quê? 3,6 mais 0,7 mais 0,7 vai ser igual a 5 volts. Então, a tensão no diodo 1, 0,7. Tensão no diodo 2, 0,7. Tensão no resistor, 3,6 volts. Para acharmos a corrente que vai passar pelo resistor, eu vou pegar a tensão no resistor e vou dividir pelo valor do resistor. 3,6 dividido por 470, isso vai me dar uma corrente igual a 7,66 miliampere. Corrente, então, que vai passar pelo resistor, 7,66 miliampere. 7,66 miliampere a resposta da corrente no resistor, que é a mesma corrente que vai passar pelo diodo 1, porque ele está em série, e a mesma corrente que vai passar pelo diodo 2,
porque ele também está em série. Antes da gente continuar a fazer mais alguns exercícios, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo, né, utilizando chave, né, chave aberta, chave fechada, só que não com resistores. Eu gostaria de mostrar para vocês utilizando uma lâmpada para a gente tentar identificar se essa lâmpada acenderia ou se ela ficaria fechada. Vamos dar uma olhada aqui, olha, nesse nosso caso aqui, a gente tem lá uma fonte, né, positivo e negativo, uma lâmpada e uma chave fechada. Você imagina que essa lâmpada ela vai acender ou não? Ela vai ficar apagada se a gente fizer essa ligação que está aqui. Bom, do jeito que está, essa lâmpada ela vai acender, a lâmpada acende. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de tensão de 5 volts nessa lâmpada e eu não tenho tensão nenhuma sobre esse fio, né? Que a chave fechada ela está ali como um fio. A lâmpada acende, ela tem corrente passando por essa lâmpada, tá? A corrente ela vai sair do positivo, vai até o negativo e dessa forma a lâmpada acende. Essa é uma chave fechada. Agora, e com relação ao nosso circuitinho, se eu tivesse uma chave, se essa chave ela estivesse aberta, tá? Nesse caso eu abri a chave. O que aconteceria com a lâmpada? Mesma fonte, mesma lâmpada, mesma chave, só que agora eu coloquei ela aberta. Nesse caso, a lâmpada acende ou ela apaga? Esse é o típico exemplo do interruptor, né? O interruptor que a gente tem na tomada, que a gente utiliza aí no dia a dia para ligar e desligar as coisas. Então é lógico, né? Quando a gente faz isso, a gente conclui, né? Você deve ter concluído ali que essa lâmpada ela vai ficar apagada. Por quê? Se a gente olhando pelo lado da eletricidade, né? Eu vou ter 0 volts nela, por isso que ela vai estar apagada. Consequentemente, olha, toda a tensão da fonte, toda a tensão da fonte vai estar onde? Em cima da chave. Então eu não posso dizer aqui que eu vou ter 0 volts na lâmpada, 0 volts na chave. Por quê? Lembra, no circuito série, a soma das tensões tem que ser igual à fonte. Então a soma dessas duas tensões tem que ser de 5 volts. Aqui eu tenho 5 volts, não tenho nada na lâmpada, 0 volts. Tá? Mas aqui eu vou ter 5 volts. E aí eu não vou ter corrente passando pela lâmpada, né? Porque o circuito abriu. Então a corrente aqui vai ser 0. Então dessa forma, como eu não tenho corrente passando pela lâmpada, eu tenho inclusive 0 volts sobre a lâmpada, então essa lâmpada vai estar apagada. Então sem corrente, né? Sem corrente elétrica, não tenho corrente elétrica passando, corrente igual a 0 ampere, porém eu tenho tensão sobre essa chave aberta. Por que eu estou falando isso, falando um pouquinho sobre chave aberta e chave fechada? Porque agora a gente vai analisar nos exercícios a seguir, em um dos exercícios a seguir, nós vamos analisar um diodo que vai estar polarizado reversamente. E a minha dica para você, quando você tiver um diodo polarizado, você ver um diodo polarizado reversamente, a minha dica é: redesenhe esse circuito trocando o diodo polarizado reverso por uma chave aberta. Tá? Troca ele por uma chave aberta. Aí o que você faz? Analisa ele desse jeito. Analisa ele como uma chave aberta. Tá? E aí você vai ver que não vai ter corrente e toda a tensão da fonte fica em cima dessa chave aberta. Mas aí eu quero ver então se você vai conseguir fazer esse exercício que eu vou passar, onde um deles vai então envolver um diodo que vai estar polarizado reversamente. E agora eu quero convidar vocês a fazer mais 2 exercícios. Um exercício, letra E, uma fonte de 5 volts, resistor de 1K e outros 2 diodos. Eu quero achar a tensão nos 2 diodos, no resistor, a corrente no resistor, a corrente no diodo 1 e a corrente no diodo 2. Muito parecido aí com a letra D, que nós acabamos de fazer. E
A letra F, olha só essa letra F, tem alguma coisa diferente nessa letra F. Vamos ver se você vai descobrir. Essa aqui eu tenho uma mudança radical, né? Eu não tenho mais um diodo polarizado diretamente. Aí nós vamos ver como que nós vamos tratar esse diodo polarizado reverso, mas eu gostaria que você tentasse fazer esse exercício, né? Esses dois exercícios, letra E e letra F, né? E aí a gente já volta na sequência com a resposta. Legal, estou de volta para fazer a correção da letra E e da letra F. Então, corrigindo aí a letra E, dois diodos polarizados diretamente, queda de tensão de 0,7 volts sobre cada um deles. Então, a tensão no diodo 1 igual a 0,7 volts, tensão no diodo 2, 0,7 volts. Se em cada um eu tive uma queda de 0,7, nesse resistor eu vou ter uma tensão de 3,6 volts. Bom, agora, como a tensão vai ser 3,6 volts, eu vou achar a corrente que vai passar por esse resistor. A corrente nesse resistor vai ser igual a... Vou pegar a tensão no resistor, 3,6, e vou dividir pelo valor do resistor. 1K, né, é 1 vezes 10 a terceira, né, ou 1000, né, tanto faz você fazer de uma forma ou outra. Faz isso na sua calculadora, você vai ter o valor de 3 vezes 10 a menos 3, que é igual a 3,6 miliampere. Então a corrente nesse resistor, 3,6 miliampere, que se estende para esses dois diodos, né? A corrente no resistor é a mesma corrente no diodo 1, que é a mesma tensão no diodo 2, porque eles estão em série. Estamos deixando isso bem claro na aula de hoje, que a corrente no circuito série, independente se você tem resistor, diodo, o que quer que você tenha, a corrente é sempre a mesma. E as tensões no circuito série, elas se dividem. Então a tensão da fonte ela vai se dividir entre os elementos. Então a soma das tensões dos elementos do circuito série sempre vai ser igual à tensão da fonte. Bom, um exercício aqui que você teria que pensar um pouquinho, porque esse exercício, a letra F, ele já foge o padrão, né? Ele já foge aquilo que nós estávamos vendo. Por quê? Porque esse diodo não está polarizado diretamente. Esse diodo está polarizado reversamente. Olha só, a corrente, quando ela sai do positivo, a seta da corrente fica contrária com a seta do diodo. Ou eu posso concluir que o positivo da fonte está ligado no negativo do diodo, o negativo da fonte está ligado no positivo do diodo, e quando isso acontece, eu não vou seguir os padrões da barreira de potencial. Quando isso acontecer, e acontece quando o diodo está polarizado reversamente, eu vou dizer que esse circuito aqui, esse diodo, ele representa um isolante, ele representa um circuito aberto. E o que quer dizer um circuito aberto? Eu vou pegar esse circuito e vou redesenhar ele, trocando o diodo por um circuito aberto. Então, eu teria aqui o resistor de 470 ohms e no lugar do diodo eu vou desenhar uma chave aberta, porque é isso que é um diodo polarizado reversamente. Ele é uma chave aberta, né? E quando eu faço isso, eu vou descobrir algumas coisas. Por exemplo, eu vou descobrir que a tensão no diodo não vai ser mais 0,7. Quando ele está reverso, não acontece mais aquelas situações da barreira de potencial. O elétron nem tenta passar pela barreira de potencial, porque ele vai somente ser atraído pelos prótons ali da fonte, e aí eu não vou ter a corrente circulando. Quando isso acontece, então, eu vou analisar o circuito. Olha, quando eu meço aqui a tensão no diodo, eu estou pegando a tensão em cima de quem?
da fonte. Então eu vou dizer que a tensão aqui nesse circuito aberto vai ser de 5 volts. E a tensão em cima desse resistor? A tensão em cima desse resistor, na verdade, um lado dele está ligado no positivo e o outro lado dele está pendurado. Esse resistor não está conectado ao circuito, né? Ele não tem conexão para ele. Então, a queda de tensão nele vai ser igual a 0 volts. E isso tem que fazer sentido, porque a soma das tensões tem que dar os 5 volts da fonte, né? E a corrente? Eu tenho corrente passando quando o circuito está aberto? Quando eu tenho um isolante? Não. Quando eu tenho um isolante, a corrente ela é 0, tá? Ou se você quiser uma comprovação matemática para isso, é só calcular essa corrente aqui. Vai ser o quê? A tensão 0 dividido por 470. E quanto que é 0 dividido por 470? 0, tá? Então, eu não tenho corrente passando quando o circuito está interrompido. Essa é uma das propriedades da chave aberta, do circuito aberto. É você não ter tensão. Então, resolvendo essa questão, que na verdade não é que ela é mais difícil, ela é nova para vocês, é um conceito novo, mas eu quis aproveitar e fazer com que você pensasse a respeito aí como um exercício. Tensão no diodo igual a 5 volts. Então, repetindo por que é 5 volts. Se eu for buscar da onde que vem a tensão nele, está vindo os 5 volts da fonte. Olha, ele está aberto aqui, eu estou pegando os 5 volts da fonte. A tensão no resistor é igual a 0 volts, porque ele está desconectado do circuito. É como se uma lâmpada tivesse ligado uma parte dela na tomada e a outra parte estivesse pendurada. Não vai passar, eu não vou ter tensão sobre essa lâmpada, não fechou o circuito. E a corrente 0, né, tanto no resistor quanto também no diodo. Então, 0 ampere para a corrente no resistor e 0 ampere para a corrente no diodo. Então a gente percebe que o diodo polarizado reversamente tem um comportamento totalmente diferente do diodo polarizado diretamente. No diodo polarizado diretamente, a gente simplesmente considera uma queda de 0,7 sobre ele, né? E essa queda de 0,7 a gente vai analisar, no caso do série, a soma das quedas tem que ser igual à tensão da fonte. Você pega a tensão num elemento que está próximo ali, num resistor, por exemplo, e acha a corrente, é a mesma corrente que vai passar pelo diodo. Já quando ele está reversamente, né, quando ele está polarizado reversamente, você troca então o diodo por um circuito aberto. Isso vai fazer toda a diferença quando nós estivermos estudando os circuitos de tensão alternada, porque aí você tem uma alternância no sentido da corrente. Então, por exemplo, ora o diodo vai conduzir, ora o diodo não vai conduzir. Então, por isso que a gente diz que a maior aplicação dos diodos, né, do diodo comum, por exemplo, é nos circuitos de corrente alternada, né, onde eles mais vão ter a sua aplicação, certo? Então tá aí, pessoal, vimos então uma primeira aplicação dos diodos em circuitos de tensão contínua, né, circuitos séries. E aí na próxima aula a gente vai então desenvolver um pouco mais o tema, já analisando os circuitos mistos, já vamos ali fazer algumas modificações. O que eu queria agora é de propor para você, né, que faça então esse exercício para validação da sua presença, né, resolva esse exercício e poste ele lá na plataforma para validar a sua presença, certo? Um exercício simples ali com a fonte, um resistor, um diodinho, onde eu peço lá a tensão no resistor, no diodo, corrente no diodo e a corrente no resistor. Peço esses 4 parâmetros para você. Legal, pessoal? Então tá aí a nossa aula de hoje, tá? Espero aí que você tenha aprendido bastante aí sobre o diodo, fizemos uma boa revisão também do que nós estudamos até agora e a gente vai aí aos poucos, né, devagar, ganhando confiança, né, ganhando aí um pouco mais de experiência na área de eletrônica. Legal, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição no grupo de WhatsApp, certo? E também
estou à sua disposição no dia de plantão, no meu dia de plantão na escola. Legal, então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos.